Fala, galerinha da primeira série. Aqui é a professora Karine Fernandes, de língua portuguesa. A gente tem vivido tempos bem difíceis, né? Uma paralisação aí de um feriado prolongado. A pandemia vem se agravando, vem se arrastando há mais de um ano. Graças a Deus, agora a gente tem uma vacina. Quero dizer que eu sinto muito por qualquer um que tenha passado qualquer situação difícil por causa desse vírus. Quero dizer que eu acho que a escola tem um papel fundamental, né? Vocês são um apoio muito grande para nós professores. Para nós, porque eu tenho certeza que não é só para mim, são para todos, né? São um alicerce, uma base mesmo. É como se o aluno fosse aquele com quem a gente pudesse contar. E para vocês, a gente também espero ser, né, aquele com quem vocês podem contar. Então, espero que vocês estejam bem de verdade, tá? Qualquer problema, qualquer situação, saibam que vocês podem contar com a gente, professor, não só para a matéria, tá? Que é o fundamental, mas também para qualquer outra questão, beleza? A escola ela tem um papel muito além de ensinar português, matemática e as outras disciplinas, né? A gente forma cidadão. E o cidadão, a cidadã, ele é um ser humano, e o ser humano ele é composto de emoção, de sentimento. Todos nós somos, né? Inclusive nós professores também. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer esse momento tão difícil juntos, principalmente para vocês, né? Primeira série, primeiro ano no ensino médio. A gente vai fazer desse momento uma experiência muito positiva, pode ter certeza para vocês. Beleza, pessoal? Pelo menos no que depender de mim. Eu tô super tentando. A escola tá super do lado de vocês tentando também. E vai dar tudo certo no final. Bom, vamos iniciar a nossa aula, né, de uma maneira positiva, tentar esvaziar nossa mente, tentar nos concentrar um pouco. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o capítulo 4. O capítulo 4 ele fala sobre os sons da língua e convenções da escrita. A gente viu a primeira parte desse capítulo na aula passada, que falava sobre encontro vocálico, né, ditongo, tritongo, hiato, fonema, encontro consonantal, falou sobre dífono, falou sobre dígrafo, glide. Aí hoje a gente vai ver a parte 2 desse capítulo 4. Beleza, pessoal? Bom, nós vamos começar falando sobre ortografia. O acordo ortográfico, gente, ele apresenta uma série de regras que disciplinam o modo de escrita de muitas palavras. E esse acordo ortográfico, ele ditou, né, como que a gente deve acentuar as palavras, né, aí, como deve escrever. Mas o importante, gente, é a gente aprender essas regras ao longo da nossa vida escolar, né, e depois dela também. Tudo na vida a gente não aprende só na escola. Depois da escola a gente ainda continua aprendendo coisas. E existe aquele método, eu tenho que decorar isso. Esse método da decoreba, ele não funciona. E essa aprendizagem ela é feita por meio de muita leitura, leitura de diferentes textos que utilizam uma linguagem formal e sempre consultando o dicionário sempre que tiver dúvida, não importa se é o dicionário físico ou se é o dicionário online. A ortografia, gente, ela considera não apenas o uso correto das letras, mas também dos acentos gráficos. Se você escreve uma palavra e não coloca acento nela, essa palavra está considerada errada aí pra gente dentro da linguagem formal. Quando a gente pensa na acentuação, a gente tem que rever algumas regras de acentuação gráfica, como, por exemplo, diferenciação de sílaba tônica e sílaba átona, classificação das palavras com posição do acento tônico e os monossílabos átonos e tônicos. Bom, sílaba tônica e sílaba átona. A sílaba tônica é aquela que é pronunciada de maneira mais forte. Já a sílaba átona, ela é pronunciada mais fraca. Uma palavra, gente, dependendo do tamanho dela, ela vai ter uma sílaba tônica e uma sílaba átona. Agora, se ela for maior, ela vai ter uma tônica e várias átonas. Nenhuma palavra tem mais de uma sílaba tônica. Toda palavra só tem uma tônica, mas pode ter várias átonas. Olha o exemplo. Casa.
O K é a tônica, a mais forte. Sempre destacada aqui é a mais forte. E o ZA é a átona. Agora, casamento, eu tenho várias sílabas. Então, o MEM é a tônica. Agora, K, ZA e TO são átonas. Perceberam? Então, a tônica é uma só, a átona pode ter mais de uma. Quando eu penso na posição do acento tônico, né, qual é a sílaba tônica, as palavras podem variar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. A oxítona é aquela que a última sílaba é a tônica. Por exemplo, carnaval. Quando eu separo a sílaba, ó, carnaval, eu conto de trás para frente. O val é a minha sílaba tônica. Perceberam? Então, essa aqui é a tônica, a mais forte, pronunciada com intensidade. Toda oxítona terminada em a, as, es, os, em, ens, deve ser acentuada. Olha o exemplo. Aliás, terminada em as, você, terminada em e, também, terminada em em, e após, terminada em os. Todas elas recebem acento porque tem essa terminação. As terminadas em iu não devem ser acentuadas. Urubu, Paraty, não recebem acento, beleza? Então, ó, oxítona, última sílaba tônica. Paroxítona possui a penúltima sílaba tônica. Então, contando sempre de trás para frente, ó. Difícil, ó, última, penúltima. A penúltima tá acentuada, né? Não precisa ter necessariamente acento, mas essa é que é a tônica. Quando que ela vai ser obrigada a ter o acento aí? Quando ela for terminada em L, como fácil. Quando ela for terminada em N, como pólen. Quando ela for terminada em R, como cadáver. Quando ela for terminada em PS, bíceps. Quando ela for terminada em X, tórax. Quando for terminada em US, vírus. Quando for terminada em IIS, júri, lápis, uns, íadon, íons, uns, álbum, álbuns, ans, ãos, órfão, órfãos, órfão, órfãos. E o ditongo oral seguido ou não de S. Ditongo oral, né? Aquele que o som sai pela boca. Jockey, túneis. Então, esses são os casos da paroxítona que recebem acento. Gente, essas regras não existe decoreba. No nosso dia a dia, na medida que a gente vai utilizando essas regras aí, elas vão sendo intensificadas e elas vão entrando aí na nossa cabecinha, beleza? A gente vai aprendendo também na medida que a gente vai escrevendo, praticando aí a escrita. Então não se preocupe com essa tabela, eu tenho que decorar isso, porque não é assim não. Na medida que a gente faz exercícios também, a gente vai fixando essas regras e assim por diante. Isso é um processo de aprendizagem. A gente não assiste a aula, a gente não fica lendo essa tabela 100 vezes. É um processo de aprendizagem que vai acontecendo aos poucos, tá bom? Agora você tem que saber que a paroxítona, né, é aquela que a penúltima sílaba é a tônica, beleza? E a proparoxítona, ela é mais fácil. Ela possui a antepenúltima sílaba tônica. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Médico. Então, é uma palavra proparoxítona. Por que ela é mais fácil, gente? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, sem exceção. Não existe aqui nenhuma regra tipo essa. Toda palavra, para ser proparoxítona, tem que ter o acento. Beleza? Bom, monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Essa classificação que a gente fez das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas não é válida para os monossílabos, né? Que são aquelas palavras que têm uma única sílaba. Os monossílabos, eles podem ser átonos ou tônicos, tá? Os monossílabos átonos, eles são pronunciados de maneira fraca e eles não são acentuados de jeito nenhum. Eles não têm significados, gente, se eles são usados sozinhos. Para eles terem sentido, eles têm que estar inseridos dentro de um contexto. O que é isso? Eles têm que estar dentro de uma frase, senão eles não vão ter sentido. Eles servem normalmente para ligar elementos. Quem que são os monossílabos átonos? São os artigos, o, a, são os pronomes, que nem lhe, são umas preposições, que nem de, são umas conjunções, que nem e. Então, isso aqui sozinho, isso não tem sentido. Precisa de outros elementos para fazer sentido aí.
Já os monossílabos tônicos, eles são pronunciados com intensidade e eles têm sentido sozinho. Eles não precisam estar dentro de um contexto, dentro de uma frase para poder fazer sentido. Olha o exemplo. Flor, pé. Essas palavras, elas não têm que estar dentro de lugar nenhum para ter sentido, né? Se eu falo assim, flor, todo mundo consegue imaginar uma flor. Se eu falo pé, todo mundo consegue pensar em um pé. Agora, se eu falo se eu falo lhe, ninguém consegue imaginar isso, né? Então, essa é a principal diferença entre eles. Os monossílabos tônicos, terminados em A, E O, seguidos ou não de S, né? Porque pode ser as, es e os, eles devem ser acentuados. Como, por exemplo, pá, mês, dó, são todas palavras que têm sentido sozinhas aí, tá? Os terminados em U e I, eles não recebem acento, ó. Nu, ti, não tem acento aí, beleza? Regras gerais de acentuação em ditongos e hiatos. Lembrando, ditongo é encontro de vogal e semivogal ou semivogal e vogal, né? Então, ó, ditongos abertos. A gente vai acentuar as vogais dos ditongos abertos tônicos seguidos ou não de S, terminados em EI, EU, OI, tá? Então, ó, anéis, chapéu, anzóis. Então, ó, caso a sílaba tônica seja deslocada, o acento deixa de existir. Aqui recebeu o acento porque tem essas terminações. Agora, se eu pegar a palavra chapéu e formar uma palavra derivada, que nem chapéuzinho, o pel deixa de ser a minha sílaba tônica e o zi é a minha sílaba tônica. Então, agora o acento caiu, porque o pel não é mais a sílaba tônica. Se a palavra for um ditongo aberto paroxítono, terminado em ei ou oi, não recebe mais acento. Ideia, boia, tá? Por quê? Quem fez isso foi o novo acordo ortográfico. Se o ditongo for fechado, não ocorre acento. Seio, 8. Como que eu sei se o ditongo é aberto ou fechado? Ele é aberto quando é, essa letrinha tem som de E e essa daqui tem som de O. Ideia, boia. E ele é fechado quando isso aqui tem som de E e isso aqui tem som de O. Seio, 8. Então, e, ideia, seio. O, boia, 8. Beleza? Então, essa é a diferença. Mas nenhum deles será acentuado. E o em hiatos, gente. Lembrando que hiato é quando cada vogal fica aí na sua sílaba. A gente vai acentuar o i e o u em hiato sempre que ocorrer as seguintes exigências. Quando eles forem a segunda vogal do hiato, por exemplo, Paraíba, né? Tá aqui, ó, a primeira vogal, o i é a segunda. Então, por isso que ele recebeu o acento. São tônicos, quando eles forem tônicos, né? Baú, o u é a sílaba mais forte, por isso que ele recebeu o acento. Quando ele vem sozinho na sílaba ou com S, sair, ele está sozinho. Saíste, ele está com S, por isso que ele recebe acento. Quando ele não vem seguido de dígrafo NH, todos os casos aqui, ó, ele não vem com um NH aí, né? Então, por isso que recebeu acento. A palavra xiita, ela não é acentuada porque a vogal I ela é repetida. Então, ó, como a vogal aqui ela foi repetida, não recebe acento. Com o novo acordo ortográfico também, gente, palavras paroxítonas não são mais acentuadas, né? No acento I e no U, quando são sucedidas de um ditongo. Feiura, ó, eu tenho aqui um caso de um ditongo. Então, esse U aqui, que antigamente era acentuado, que é um hiato, perdeu o acento aí, com esse novo acordo ortográfico. Bom, nós temos também, pessoal, o acento diferencial. Algumas palavras, elas recebem acento para serem diferenciadas dentro da língua portuguesa, né? O acordo ortográfico, ele tirou a maioria dos acentos diferenciais aí, mas ele manteve esses casos aqui. A gente tem por verbo e por preposição. Então, se eu falo assim, ó, ela não quis pôr os livros ali. Então, esse por, ele é o verbo, tanto que ele está acentuado. Fez isso por ignorância. E a preposição, já que não está acentuado, né? Palavras derivadas de por, elas não recebem acento. Por exemplo, repor, compor, aí já não são acentuadas.
Pôde e pode. O pôde é o verbo que está no passado. O pode é o verbo no presente. Então, ele está no passado, ele recebe acento. Ele não pôde vir à reunião de ontem. Então, aconteceu já, ele não pôde. Ele não pode vir à reunião de hoje à noite. Então, o acento aqui, ele é o acento diferencial. Ele é usado para diferenciar o verbo no passado do verbo no presente. Vem é o verbo vir no singular e vem acentuado é o verbo vir no plural para mais de um. Creio que o professor não vem, é um professor só que não vai vir. Creio que os professores não vêm, são vários professores que não vão vir. Quando o verbo for derivado de vir, ele vai manter o acento diferencial no plural e no singular, só que eles vão ser acentuados da seguinte forma: intervém está indicando singular, intervém está indicando plural. Convém com acento agudo, singular. Convém com acento circunflexo, plural. Então, quando for formar a palavra derivada, o acento agudo indica singular, o acento circunflexo indica plural. Beleza? A gente também tem o tem. Vários alunos bugam. Professora, qual a diferença do tem com acento e sem acento? O tem sem acento é singular. O tem com acento, plural. Ele tem muito a estudar. Singular, uma pessoa só. Eles têm muito a estudar. Plural, mais de uma pessoa, né? Mesma regra. Os derivados de ter vão manter o acento diferencial no plural e no singular. Eles vão ser acentuados com acento agudo. Então, detém indica singular com acento agudo. Detém indica plural com acento circunflexo, que vem da palavra tem. Contém, singular com acento agudo. Contém, plural com acento circunflexo. Existem ainda, para finalizar a nossa aula, algumas particularidades ortográficas e semânticas. Algumas palavras são muito parecidas e a gente tem muita dificuldade na hora de escrevê-las, né? Embora essa dificuldade a gente vai acabar com ela hoje. Mal e mal. Esse primeiro mal aqui, gente, ele é um adjetivo, tá? E ele é o contrário de bom. Já esse mal aqui, ele é um advérbio e ele é o contrário de bem. Então, se eu falo assim, ele era um homem mau, é o contrário de ele era um homem bom. Esse mal aqui, ele também pode ser usado no sentido de assim que, ou no sentido de doença ou problema, tá? Ele estava se sentindo mal, né? Ou ele estava se sentindo bem. Então, ele é o contrário de bem. O mal dela é o hálito. Então, aqui está sendo usado no sentido de doença ou problema, beleza? Os porquês. Nós temos 4 porquês. Porquê sem acento separado, porquê sem acento junto, porquê com acento separado, porquê com acento junto. O porquê sem acento separado é o porquê usado para fazer uma pergunta ou para indicar por qual motivo, por qual razão. Então, por que você não vai ao cinema? É uma pergunta e ele aparece no começo da frase. Não sei por que não quero ir. É uma afirmação. Esse porquê aqui, não sei por qual motivo, por qual razão não quero ir. Então eu uso porquê separado, sem acento. O porquê junto, sem acento, ele é o porquê, famoso porquê de resposta. Ele vai indicar a causa, a explicação de alguma coisa. Sempre que você puder substituir por pois, dá sentido. Aqui eu não posso, Pois você não vai ao cinema. Não tem sentido. Não sei, pois não quero ir. Não tem sentido. Agora, olha aqui. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. Tem sentido. Então, sempre que esse porquê junto, sem acento, você substituir por pois, é esse porquê o certo. Porquê separado com acento. Ele é usado sempre no final da frase. Não importa se a frase termina com ponto de interrogação, de exclamação, ponto final, ele é o porquê que vai ser a última palavra. Vocês não comeram tudo? Por quê? Né? Então é a última palavra, por isso que é esse porquê. E o porquê junto com acento é um substantivo. Ele sempre antes dele tem um artigo e ele tem significado de razão. Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Gostaria de saber a razão dele não falar mais comigo. Gente, promete pra mim que nunca mais na vida de vocês vão errar os porquês. Beleza? Bom, nós temos também, em vez de,
e ao invés de. O primeiro, ele é usado no sentido de no lugar. Então, exemplo, em vez de estudar, ela trabalha. Então, no lugar de estudar, ela trabalha. O segundo é usado no lugar de ao contrário de. Então, ao invés de falar toda a verdade, continuou mentindo. Então, ao contrário de falar toda a verdade, ela continuou mentindo, né? A escolha do uso aí, ela está relacionada no contexto, gente. Se houver a ideia de contrariedade, a gente vai usar ao invés de. Se não, a gente pode usar em vez de, beleza? Tem que analisar aí o contexto da frase. A com H e A sem H. O primeiro é um verbo, segundo preposição. O primeiro, ele indica um tempo decorrido, um tempo que passou. Não o vejo há 10 anos, né? Então, esse A do verbo haver é um tempo que passou. Passou 10 anos e eu não vejo, que é o verbo. O segundo é a preposição a, e ela é usada para indicar o tempo a ser decorrido. Lá o tempo já está decorrido. Aqui o tempo ainda vai ser decorrido em relação ao tempo que menciona. Então, ó, daqui a 1 hora sairemos. Então, o tempo ainda que vai ser decorrido. Então, a gente já saiu? Não. Aqui eu não vejo há 10 anos, já passou 10 anos. Aqui a gente ainda vai sair a 1 hora. Beleza? Essa que é a diferença do verbo para a preposição. Acerca de e cerca de. O primeiro, ele indica a respeito de ou sobre. Então, ó, fale-me acerca de seus sonhos. Fale-me sobre os seus sonhos. O segundo, ele é usado no sentido de aproximadamente. Comprei cerca de 1 quilo de carne. Então, comprei aproximadamente 1 quilo de carne. Então, se eu falar que eu comprei acerca de 1 quilo de carne, eu comprei a respeito ou sobre 1 quilo de carne. Não daria certo. E a gente tem o a e tem, né, gente? Muitas vezes o a, ele é usado no sentido de existir. E aí, ok, tá? Não tem nenhum problema. O tem, ele não é muito respeitado nesse sentido. Então, quando eu falo, existe um gato ali, certinho. Quando eu falo não tem problema, a gramática não aceita. O certo seria não há problema para a gramática. Então, o verbo ter, né, ele não é muito aceito nesse sentido aí, beleza? Então, ele prefere o verbo haver no sentido de existir ao verbo ter aí, nesses contextos, tá bom? Então, pessoal, eu sei que a maioria desses casos vocês já conhecem, mas não custa relembrar. E caso tenha algum que vocês não conheçam, vocês acabaram de conhecer hoje, beleza? Eu espero que a aula tenha sido produtiva, que vocês tenham aprendido muito. Caso tenha ficado qualquer dúvida, vocês podem contar comigo, beleza, galerinha? Tô aqui para ajudá-los mesmo, tá? Continuem se cuidando, tá? Que em breve eu espero estar com cada um de vocês novamente. Beijinho para cada um de vocês no coração de cada um.